São Pedro e São Paulo teriam brigado? Como foi a crise que poderia ter destruído a Igreja Católica e como a Igreja, que ainda estava em fase embrionária, solucionou esse grave problema através do importante e pouco conhecido Concílio de Jerusalém? Eram tempos turbulentos para a Igreja, assim como acontece hoje. O que acontece hoje? Hoje vivemos em tempos de confusão doutrinal, tempos de linguagem dúbias, verdades diluídas na internet que parecem estar aumentando. Por isso torna-se muito necessário e importante buscar os alicerces de nossa fé. Os alicerces do catolicismo. Por isto, compreender este momento histórico que gestou, alimentou e alicerçou a Igreja Católica é uma forma de alimentar a nossa fé na origem divina da Santa Igreja. E com isto, fortalecer a nossa identidade católica. A verdade é que dois gigantes da fé entraram em rota de colisão, e isto poderia não ser bom. De um lado, o velho pescador, testado na fé, o antigo Simão, hoje Kéfas, o grande São Pedro, que tinha recebido a autoridade de Cristo através das chaves do céu. Do outro lado, um grande intelectual, vindo da escola judaica de Gamaliel, antigo Saulo, hoje, após a visão de Jesus que o derrubou do cavalo, tornou-se Paulo, apóstolo dos gentios. Eles vão se colidir intelectual e espiritualmente, apesar de servirem ao mesmo Senhor Jesus Cristo. E o que vai sair dessa briga? Como a igreja nascente vai lidar com essa disputa? O que está em jogo? Uma certeza temos: se esses dois não resolverem suas pendências, a igreja poderá ser destruída ainda no berço. E para tirar as satisfações necessárias, São Paulo, de maneira ousada, pega duas testemunhas, Barnabé e Tito, e parte para Jerusalém. Para quê? Para ter um confronto respeitoso, mas um confronto com São Pedro e os outros apóstolos. É preciso ser frente a frente. É um assunto muito sério que não pode ser resolvido por carta. E o que eles discutiram mudaram os rumos da Santa Igreja. Vejamos. São Pedro e São Paulo tinham origens, personalidades e missões completamente distintas. Enquanto São Pedro era um pescador simples, intuitivo, líder dos cristãos de origem judaica, Paulo era um intelectual, cidadão romano e o grande apóstolo responsável por evangelizar os pagãos. Pedro, nascido Simão, era um pescador humilde da Galileia, Betsaida, sem instrução formal. Aliás, tem um vídeo aqui no canal onde eu analiso o que revelou as fantásticas inscrições que os arqueólogos encontraram há pouco tempo, há poucos meses, quando desenterraram a antiga e perdida cidade de Betsaida, onde São Pedro nasceu. É a cidade onde Jesus curou o cego. Pois bem, Pedro era pescador de Betsaida, Galileia. Paulo, nascido Saulo, era de Tarso. Um intelectual e fariseu com profunda formação nas leis judaicas. Paulo estudou na escola de Gamaliel e dominava a língua grega e a filosofia. Tinham personalidades missionárias diferentes. Pedro foi chamado para evangelizar principalmente os judeus. Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios, tendo a missão de pregar o evangelho para os povos pagãos e expandir o cristianismo pelo poderoso Império Romano. Esses gigantes tinham temperamentos opostos que irão se chocar. Pedro era conhecido por ser impulsivo, emocional e por vezes teimoso. Paulo possuía uma personalidade mais metódica, rigorosa e combativa, típico dos intelectuais. Pedro fez parte do grupo dos 12 discípulos originais, conviveu com Jesus. Paulo não conheceu Jesus em vida e antes de sua conversão, aqui é importante, após uma visão mística no caminho de Damasco, ele tinha sido perseguidor implacável dos cristãos em sua juventude. Ele assistiu ao apedrejamento até a morte de Santo Estevão pelos líderes da religião judaica e solicitou autorização por escrito para caçar cristãos. Após a sua conversão, aí sim seu ardor foi transferido para a defesa de Cristo e de sua verdade. Ambos defenderiam Cristo até a morte, como de fato acontecerá com os dois em Roma, mas nesse momento da história, suas visões de mundo sobre como tratar os novos convertidos, os judeus convertidos e os pagãos convertidos, divergiam. Por isso acontecerá um choque em Jerusalém entre os adeptos das ideias de São Pedro e os adeptos das ideias de São Paulo, no que será chamado
Concílio de Jerusalém. E o que aconteceu? Por que é importante entender isso até hoje? Em tempos de verdades diluídas como o nosso, onde reina a confusão doutrinária e espiritual e a história é usada por muitos como ferramenta ideológica, vide Hollywood, é fundamental conhecer os choques culturais de visão de mundo que levaram a igreja ao Concílio de Jerusalém. Como hoje, onde vemos fumaça de tensão no interior da igreja, a igreja daquele período também vivia em constante tensão, perseguida por judeus e por romanos, e verá nascer dentro dela, na mente de dois líderes grandiosos, mais uma fonte de abalo. Como resolveram isso? O Concílio de Jerusalém representa a primeira assembleia eclesial da história, estabelecendo uma transição de uma igreja como seita judaica para uma igreja de fé universal. Ela vai, ao mesmo tempo, definindo a autoridade papal e a infalibilidade da igreja, deixando de alimentar-se das regras culturais que regiam a antiga aliança judaica. Somos povo da nova aliança católica. Não é a história pela história, a história apenas como fato curioso, mas sim a história como fonte de inspiração e revelação de certezas absolutas, tão escassas em nosso mundo moderno, que nos ajudam a fortalecer a nossa identidade católica. Por falar em identidade católica, vale lembrar que esse projeto tem apoio cultural da Monte Petrino, camisetas católicas com estampas únicas, exclusivas, que refletem as características do ser católico. Mas e a briga de São Pedro e São Paulo? Vamos nos localizar no tempo e espaço. Estamos em Jerusalém, por volta do ano 49 e 50 d.C. Jesus tinha sido crucificado há poucos anos. São Paulo já tinha se convertido e se agigantado entre os cristãos. Era um líder conhecido, reconhecido, de reputação. Ele estava em Antioquia da Síria, atual Turquia. São Pedro liderava a igreja em Jerusalém. São Paulo pregava para os pagãos e do paganismo já os convertia para a aliança de Cristo. São Pedro pregava para os judeus, que conheciam a lei mosaica e a praticavam, já tinham sido circuncidados. São Paulo não exigia dos pagãos a circuncisão, e isso era uma dor de cabeça. Tratava-se então de responder à questão se era necessário exigir dos pagãos que aderiam à nova fé em Jesus Cristo, que antes de se tornarem cristãos, meio que se tornassem judeus, por assim dizer. Ou seja, exigir deles a circuncisão, ou se era lícito deixá-los livres da lei mosaica, das normas relativas a purificações cultuais, purificações de alimentos e ao sábado. Tratava-se de uma regra que dizia respeito a aceitar ou não a conversão e o batismo de uma pessoa. Para ser batizado, é preciso antes ser circuncidado? Aqui São Paulo tem duas opções. Primeiro, ele se fecha sobre sua compreensão do que é conversão e forma uma igreja separada, até mesmo tornando-se líder dela, já que as pessoas o veem como autoridade intelectual e moral e, ao mesmo tempo, reconhecem nele o homem para o qual o próprio Cristo apareceu no caminho de Damasco. Se ele parte por esse caminho, isso seria um flagelo para a Igreja Católica. Ou, numa segunda opção, ele reconhece que a autoridade para determinar as certezas de fé vem da Igreja Apostólica, que neste momento está em Jerusalém. Guiado pelo Espírito Santo, com certeza, ele reconhece a segunda opção. Ele reconhece que a autoridade para dirigir a igreja é apostólica, então ele parte para Jerusalém. Mas como foi isso? Não foi coisa pouca, foi debaixo de muita discussão. Nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 15, temos a descrição de que São Paulo e Barnabé estavam na Antioquia, convertendo os pagãos já há algum tempo. Nisto chegaram algumas pessoas do círculo do apóstolo Tiago, vindos da Judéia, e não gostaram da forma que São Paulo estava fazendo, e disseram, não. Se não vos circuncidardes segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé, e alguns outros dos seus, subiriam a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar da questão. E eles foram recebidos pela igreja em Jerusalém e começaram as discussões. Este é o Concílio de Jerusalém. Os antigos fariseus convertidos ao cristianismo diziam que São Paulo estava errado, que era preciso sim circuncidar os gentios e fazer com que eles observassem a lei de Moisés antes de seguir o cristianismo.
Reuniram-se então com os apóstolos e a discussão aumentou em proporção e não se chegava numa conclusão. Aqui surge a liderança de São Pedro e sua primazia em apacentar as ovelhas, explicar e tirar as dúvidas de doutrina. São Pedro vai se levantar. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, conhecedor dos corações que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós queremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou. Pedro estava falando também aqui dos gentios que receberam o Espírito Santo no evento de Pentecostes e que não precisaram de circuncisão para serem purificados. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu analiso Pentecostes em sua forma histórica, não em seu contexto espiritual. Depois de Pedro, Tiago também confirmou as palavras de São Pedro. E então, como sempre acompanhará a igreja em seus ensinamentos que devem ser levados a todos, ao fim do concílio, os apóstolos redigem uma carta apostólica, descrita em Atos 15:22. Agora, sob as bênçãos da igreja, São Paulo poderá levar para o mundo as boas novas da nova aliança de Jesus Cristo. Segundo o Papa Bento XVI, Cristo é a nossa justiça e justo é tudo aquilo que está em conformidade com Ele. Não são necessários outros sinais distintivos para serem justos. A carta de São Paulo aos Gálatas recorda com entusiasmo que o evangelho da liberdade da lei foi aprovado por Tiago, Kéfas e João. As colunas que oferecem a ele e a Barnabé a direita da comunhão eclesial em Cristo. Comunhão eclesial, extremamente importante. Quando a igreja estava prestes a se dividir, ela se fortaleceu. Por quê? Aqui vemos o que falta em nossos amigos seguidores de Lutero. O senso de unidade de direção espiritual. Eles não têm quem os apacentem, quem os guie no caminho da fé. E o que falta neles, temos em plenitude na Igreja Católica. Quando a igreja estava prestes a se dividir, São Paulo não se arrogou no direito da livre interpretação dos textos sagrados ou da interpretação da revelação ao gosto de Lutero. Ele não se colocou como adepto da sola escritura, por assim dizer, não se debruçando sobre a lei e a interpretando ou reinterpretando a seu gosto. Não. O que ele fez? Ele buscou o magistério apostólico e ele, respeitando o magistério dos apóstolos que viveram com Jesus Cristo, subiu até Jerusalém, onde eles estavam reunidos, para com eles travar um diálogo que colocasse fim às divergências teológicas e práticas. Ele buscou a sede de Pedro. Sim, neste momento Jerusalém é a sede de São Pedro. Ele buscou a igreja. Lá expôs seus problemas, suas dúvidas, seus pontos de vista, foi ouvido, respeitado em concílio e teve suas ideias aceitas. O concílio de Jerusalém nos revela a importância de ter um norte, uma fonte de segurança. Estamos vivendo tempos desafiadores para aqueles que querem formar seus filhos, sua família, na doutrina e moral católica. Desafios esses que tendem a aumentar nos próximos anos. Por isso, talvez mais do que nunca, é de extrema importância compreender as bases históricas nas quais se firmam as colunas que sustentam a nossa fé na Igreja Católica. E pudemos compreender exatamente isso em relação à primazia de São Pedro. Ele que se levanta como chefe dos apóstolos e, através dos ensinamentos claros, sem linguagem dúbia, promove a unidade dos cristãos. Na dúvida sobre como caminhar no mundo moderno, cada vez mais hostil aos católicos e paganizado, volte às origens. Volte ao período onde foram travados os grandes debates intelectuais que forjaram a Igreja Católica. Se você concorda comigo que o fortalecimento da identidade católica passa também pelo conhecimento da história primária da Igreja, já se inscreve no canal para ser notificado quando um novo vídeo for lançado. E toda semana tem vídeo novo. Já aproveita para ver esse vídeo aqui, no qual analisamos como os católicos mantinham a sua fé
no meio de uma sociedade romana que praticava estranhos cultos religiosos.